Tá gravando. Fala, seus lindos, suas lindas! É quarta-feira, uma quarta-feira muito especial, né? Porque afinal de contas, não é sábado de aleluia, mas é a quarta-feira de cinzas. Vocês estão aí, ó. O que vocês aprontaram, hein? Durante esse feriado? Hoje é o dia, então vamos consertar? Vamos vir aqui pro nosso bate-papo, pro nosso podcast. Vão responder as perguntas que vocês já mandaram. Eu selecionei aqui algumas daquelas que vocês mandam sempre para mim, para a gente ter esse momento aqui de bate-papo. E antes de continuar e dar aquele boa noite para cada um de vocês, eu quero falar com ele, que hoje está carnavalesco, que hoje está alegórico. Parece que ele veio direto da Unidos do Comediante, direto para cá, porque ele está pomposo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Raiders. Boa noite pro nosso público. Tem que entrar no clima, né? Clima de carnaval. Mas vem cá, de onde você desfilou, Paulo? Porque você está tão festivo, mesmo em tons de preto. Mesmo de preto. Ele está tão brilhoso, gente, está reluzente, está quase uma aparição. Mas olha, seja bem-vindo. Antes de continuar, você já pode deixar o seu like, deixar a sua pergunta. Se a gente não consegue responder durante o nosso bate-papo aqui, eu volto depois e leio, tá? Porque muitas dessas perguntas que vocês mandaram, eu selecionei e a gente vai começar aqui. E a primeira delas é a seguinte: como era Adão e Eva? Então, seus lindos, vamos lá. A gente tem aquela mania de acreditar que Adão e Eva eram a fórmula europeia que nos foi passada nos livros, nos desenhos, até mesmo naqueles livrinhos que a gente ganha dos Testemunhos de Jeová, entendeu? Onde tudo é lindo. A gente sempre vê Adão e Eva, branco, loiro, dos olhos azuis. Isso é o que mais possa estar longe da realidade. E eu não vou nem para o lado da ciência. A ciência me diz que genes recessivos não podem produzir genes dominantes. O que é isso? O gene recessivo é quem é louro, quem tem olho claro, quem tem cabelo liso, nariz fino, pele branca. Esses são os genes que nós temos recessivos. São os genes fracos. Os genes fortes que nós temos dentro de nós, os fortes são cabelo preto, cacheado encaracolado, olhos castanhos, nariz mais largo, pele negra. Isso são os dominantes. Os genes dominantes, segundo a ciência, eles podem gerar genes recessivos. Ou seja, um casal, dois pretos, cabelo enrolado, cabelo crespo, eles podem ter filhos brancos. O contrário não pode acontecer, porque eles são recessivos, ou seja, genes fracos. Dois brancos não podem dar origem a um preto. Isso só já cairia por terra cientificamente se Adão e Eva fossem brancos. Eles não poderiam, em nenhum momento, gerar toda uma nação negra. Mas não vou nem por isso. Eu vou pelo fato da criação deles. A palavra de Deus diz que Adão foi feito do barro. E Deus cria tudo pela palavra. No Jardim do Éden, ele muda, ele não cria pela palavra. A Bíblia diz que ele planta, então plantou Deus um jardim no Éden. Ou seja, ali é um momento que ele coloca as mãos. E depois, quando ele vai fazer o ser humano, ele pega o barro e molda com as mãos e depois sopra a vida dentro desse barro. E para isso ele dá o nome de Adam. Adam, em hebraico, é aquele que é tirado de Adamá. Adamá, sem o A do final, fica Adam. E o que é Adamá? Adamá é terra vermelha. Ou seja, Adam significa, ou Adão, né, traduzido para o português, significa aquele que é feito de terra vermelha. Ou seja, moreno. Não dá para pegar o barro vermelho, o barro escuro e sair uma pessoa branca. E a Eva? A Eva é feita de Adão. Então aí nós partimos do pressuposto de que Adão e Eva eram no mínimo, morenos, quase negros, um pouco avermelhados ali. E aí sim, essa mistura genética pode ter dado a origem a todos os outros tipos de raça, com a evolução no sentido de adaptação
com o passar das centenas e milhares de anos. E essas centenas de milhares de anos, a gente vai vendo, por exemplo, onde se bate pouco sol, países, locais que se batem pouco sol, você tem as pessoas com a pele mais clara e com muitos pelos, como acontece muitas vezes na Europa. E lugar que bate muito sol, a adaptação do excesso da melanina para justamente proteger do sol, que você tem nos países tropicais do Brasil, mais ou menos dessa linha tropical, a África, tudo ali. A África aqui já foi considerada, o nome da África inteira já foi chamado de Etiópia como um grande continente, né, que significa raça preta, o povo preto, que é justamente para se proteger do sol e com poucos pelos. Então nós temos aí a adaptação a partir do casal original. Tudo bem? Espero que vocês tenham até aí, tá tudo bem, tô entendendo. Se falei rápido demais, se perdeu alguma coisa, volta depois o vídeo. Não tem problema nenhum. Continuando aqui no Gênesis, a pergunta é: o mundo foi mesmo criado em 7 dias? Então, deixa eu falar com vocês. A primeira prerrogativa, e você vai ver muitos teóricos e muitos teólogos afirmando categoricamente que o mundo foi criado em 7 dias. Em 6 dias e no 7º Deus descansou. Isso não seria impossível, visto Deus ter poder justamente para fazer isso. Aliás, o poder de Deus seria suficiente nem para dividir em 7 dias. Seria simplesmente ele dizer: haja tudo, e tudo haveria. Então dizer que Deus criou, o mundo foi feito em mais tempo, não é para tirar a glória e o poder de Deus, visto que o fato de Deus criar em 7 dias já seria suficiente para cansar Deus, porque no 6º, no 7º ele descansa? Não, ali é uma alegoria. O que é isso? Quando que o Gênesis vai ser escrito? O Gênesis vai ser escrito por Moisés. Séculos e séculos, milênios e milênios, éons depois da criação. Quando Moisés tira o povo do Egito, e só no Egito o povo tinha ficado como escravo 420 anos. Então você imagina que aquele povo ali estava completamente aculturado da cultura de Israel, que viria a ser a cultura de Israel. Eles tinham aprendido a cultura do Egito, a língua do Egito. Então Moisés, ele traz esse povo e ele precisa ensinar novamente toda a cultura, todos os ensinamentos da origem do prisma do Deus Criador Yahvé, o nosso Deus Supremo. Então Moisés, ele precisa explicar para aquele povo que não tinha entendimento, que não tinha entendimento no sentido de escrita, de leitura, de nenhum alguém que ensinava nada sobre isso. Ele precisava ensinar de uma forma didática e muitas vezes poética toda a origem do universo para que o povo entendesse. Então não adianta Moisés virar para o povo e falar assim: olha, Deus criou e durante eras e eras geológicas aconteceu isso e houve a adaptação, a evolução assim, e depois de uma era geológica nós fizemos isso e aí veio a era do gelo. Entendeu? Não adiantava. Ele tinha que explicar de uma forma simples para que o povo pudesse gravar e entender. E qual foi a forma simples e didática? Moisés separou em dias. E ele diz, primeiro Deus separou o firmamento da terra. Ele dividiu em céu e terra. Depois, ele dividiu a água da terra. E aí, ele cria os peixinhos para a água. E ele cria as plantinhas para a terra. Ele cria as avezinhas para os céus. E no meio disso ele está criando o planeta. Ou seja, ele está fazendo um link bem didático para que as pessoas pudessem entender. Então, você acredita que o mundo foi realmente feito em 7 dias? Eu acredito que não. Acredito que foram 7 eras geológicas. Seja a era paleontológica, a era do gelo, as eras que eu não me recordo nenhuma delas agora. Mas justamente
para que houvesse o desenvolvimento, a população, a adaptação, os peixes, as aves, tudo fosse edificado de uma forma natural. Deus tem o poder para qualquer coisa, mas você vai ver ele sempre usando a ordem natural das coisas a seu bel prazer. Ele tem o poder de secar a água, mas ele prefere enviar um vento e separar. Ele tem o poder de tacar fogo, mas ele prefere enviar um raio. Ele usa os fenômenos da natureza a seu favor. Ah, mas isso então poderia ser o acaso. Não. O acaso não funciona assim. A partir do momento que as coisas acontecem exatamente no momento que elas precisam acontecer, não se chama acaso, se chama providência, se chama mão de Deus. Então, eu acredito que Deus sim criou o universo, não só esse que nós temos acesso, mas qualquer um dos outros, pelas eras geológicas, ou o que nós chamamos a maior medida de tempo que não se pode contar, um éon. Um éon é a maior medida de tempo, que passa bilhões de anos, justamente para definir. E aí Moisés, para explicar para o povo, definiu em dias para que pudesse, de uma forma romântica, de uma forma poética, o povo pudesse assimilar isso. Entendeu? Consegui explicar? Vamos lá. Pausinha para água. Você está tomando água? Tem que aproveitar. Gente, toma água, bebe café. Eu sei que tá tarde, mas vocês estão aqui comigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, continuando mais uma vez em Gênesis. Vocês mandam bastante. Eu sei que Gênesis tem muito conteúdo para pouco escrito, né? E eu sei que vocês mandam muito isso. Essa aqui eu vou tentar explicar de uma forma, porque ainda está surgindo muitos escritos sobre isso. Então, olhando aqui para vocês, o dilúvio existiu? Se sim, ele era mundial? Durante muitos séculos, a única informação, deixa eu voltar aqui para essa câmera, a única informação que nós tivemos sobre o dilúvio foi o que a Bíblia diz. Tempos depois, nós descobrimos que existem outras fontes, outras nações, que também narraram sobre o dilúvio muito antes dos escritos de Moisés. Por quê? Moisés só vai escrever, como eu disse, quando ele vai tirar o povo do Egito. As outras civilizações não estavam escravizadas, elas estavam narrando as suas histórias da mesma forma. Então, o dilúvio já é consenso que ele aconteceu. É um fato, porque muitas nações, muitos povos diferentes narram sobre isso. E um deles é a Epopeia de Gilgamesh, que fala sobre o dilúvio, que é um texto, inclusive, antes do texto escrito na Bíblia. E você vai ver a história de dilúvio acontecendo com os babilônicos, com os medo-persas, com os mesopotâmios, aquela região toda. Alguns acreditam que houve uma chuva de meteoros naquela época e que, ao cair na Terra, causaram tsunamis e houve uma avalanche de águas a ponto de inundar tudo. Para mim, o dilúvio ele começa com uma informação muito peculiar. Por que as pessoas não acreditavam quando Noé dizia que ia chover? Por que elas não criam nisso? Porque, segundo a Bíblia, a chuva não caía do céu. Não existia nuvens até então. Não existia chuva do céu para a terra. Existia, segundo Gênesis, uma neblina que brotava no solo e regava as plantações. Isso está em Gênesis 1, 2 e 3 ali, você vai achar essa informação. Quando Noé, e aí você vai entender, quando Noé, porque olha só, faz muito mais sentido brotar uma neblina do solo, porque afinal de contas a água está ali, os lençóis freáticos estão debaixo da terra,
e regar as plantas, do que no meio do nada, do céu, uma nuvem que é pesadíssima, a quantidade de água são de toneladas, ficar pairada no meio do nada e dali cair água. Realmente não fazia muito sentido e não faz se você parar para pensar. Mas quando Noé começa a falar assim, olha, vai chover, vai cair água do céu, as comportas do céu vão se abrir e vai cair água do céu. Todo mundo riu dele, porque a água vinha da terra. Então essa é a primeira observação. As pessoas não creem no que Noé fala, mesmo assim ele constrói a arca. A Bíblia diz que se chove ali durante 40 dias, a ponto de inundar todo o mundo. Que mundo é esse? Porque se você pensar, a partir do momento que as águas escoam para o mar, segundo o próprio Salomão, todos os rios vão para o mar e o mar não se enche deles. Então, aqui na América houve o mesmo dilúvio? No Sul, na África do Sul, houve esse mesmo dilúvio? Eu quero entender que eu não duvidaria se alguém comprovar cientificamente que o dilúvio atingiu a todas as nações, a todos os continentes do planeta. Eu não tenho dúvida, não tenho dificuldade em acreditar. Mas você tem que pensar com o pensamento do povo daquela época. Era todo o mundo conhecido deles. Todas as nações conhecidas daquele povo. Então, quais eram as nações conhecidas? Ela era ali, a Ásia, o norte da África, talvez o leste da Europa. Você tinha ali, aquele era o mundo conhecido por aquele povo. Toda essa parte ali interligada, choveu tanto a ponto das águas subirem e inundarem o maior monte conhecido, que fica ali na Turquia, que é o monte de Ararat, aonde a arca pousou, né? Onde a arca ancorou, no maior monte que se tinha. Nós hoje sabemos que o Monte Ararat é uma montanhazinha pequena, perto do que nós temos hoje, das cordilheiras, dos Andes, do Everest, que é a maior montanha do mundo. Então, assim, era o mundo conhecido, era o mundo habitado. Já que a civilização surgiu por ali, aquele era a população que existia em grande quantidade e era o mundo conhecido por eles. Esse mundo sofreu um dilúvio e se morreu milhares e milhares de pessoas. Ah, mas essa é uma narrativa bíblica. Não, é uma narrativa histórica de muitos outros povos que não tem nada a ver com a Bíblia, como a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que também eram de povos daquela religião, como os babilônicos, os mesopotâmicos, os sumérios, que eram todos daquela região. Eram nações circunvizinhas, mas todas habitando por ali. Então, no meu entendimento, o dilúvio ele foi sobre todo o mundo conhecido, e não no mundo global como nós temos hoje. Mas foi uma forma de limpeza da civilização, de limpeza racial, pelo fato dos seres humanos terem tido relações sexuais com os anjos caídos, e com isso criado os Néfilins, que eram os X-Men, né? Os mutantes, os filhos das mulheres humanas com os anjos caídos, os anjos expulsos do céu. A Bíblia diz que por causa disso, a corrupção encheu a terra e Deus precisou limpar essa terra. Entendeu? Vamos continuar? Deixa eu ver aqui com vocês. Vamos lá para a próxima. Cadê? Ah, essa aqui eu já vi muito, gente. Eu já vi tanta historinha para boi dormir sobre esse texto. Felipe, o que era o lenço dobrado na tumba de Jesus? Esse lenço dobrado na tumba de Jesus, se eu não me engano, está escrito em João 20, a partir do versículo 7 ali. Eu já vi, deixa eu voltar aqui, eu já vi a lorota da historinha. Eu tô aqui ou tô ali? Tô aqui ou tô ali? Tô aqui? Ali. Tô aqui. Eu já vi muita gente falando a lorota da historinha de que era muito comum
era um costume judaico que as pessoas, quando eram convidadas para estar, convidadas para jantar numa casa, elas tinham um guardanapo, elas limpavam a boca normal, as mãos com guardanapo, e antes de ir embora, se elas deixassem o guardanapo embolado, significa que elas não gostaram do guardanapo e que não gostaram da refeição, desculpa, e que não iriam voltar. E se deixasse o guardanapo, um lencinho dobrado direitinho, significava que ela gostou e que ela voltaria. Fazendo uma alusão de que Jesus esteve na terra, dobrou o lenço, gostou e por isso ele voltará. Isso é uma lorota. Não existe nenhum costume judaico sobre isso. Tá? Nem entre o povo, nem naquela época, nem escrito. Você pode perguntar a qualquer judeu, nenhum deles sabe desse costume. Não existe. Isso foi invencionismo lá da década de 80, 90, 2000, onde isso se popularizou. Então, por que João citou o caso de Jesus com o lenço e o lenço dobrado lá no Evangelho de João? Para mim, o que significa isso? Se, conforme tentaram, os romanos tentaram dizer que o corpo de Jesus foi roubado, foi raptado, foi levado dali durante a noite, né? Eles falaram que os soldados foram embriagados ou colocaram sonífero no vinho dos soldados, eles adormeceram e durante a noite roubaram o corpo de Jesus. Essa foi a mensagem que os romanos passaram para tentar justificar a ausência de Jesus na tumba. Quando eu vejo que os lençóis que cobriam Jesus estavam num canto e o lenço que cobria a sua face estava dobrado no outro lado do local onde o corpo estava, para mim é uma mensagem clara, não de que Jesus veio ali, gostou e vai voltar, não disso, mas que a ressurreição dele não foi uma coisa feita às pressas. Ele não saiu como fugido dali, porque senão estaria tudo embolado no chão e tudo de qualquer jeito. Não, ali me dá uma mensagem clara que ele voltou à vida, retirou os lenços, retirou o lenço que envolvia o seu próprio rosto, dobrou e aí sim foi fazer a sua missão. Ou seja, a ressurreição dele foi uma coisa tranquila, foi uma coisa certa, não foi uma coisa às pressas, corridas, fugindo de alguém ou de um corpo sequestrado. Então, seja a mensagem que os romanos tentaram passar de que o corpo de Jesus foi roubado durante a noite, não faz sentido. Por que eles iriam roubar o corpo e deixar os lenços e os lençóis que envolviam o corpo? Se não tinha levado tudo. Ou a segunda, que Jesus não morreu, ele tinha entrado por um processo de coma e depois ele precisou fugir dali. Também não faz sentido, já que Jesus retira todos os lenços e um deles, inclusive, ele dobra. Foi uma coisa feita com calma, a vida retorna, a vida que era Jesus, a própria vida, retorna, desce ao inferno, pega a chave da morte e do inferno, encontra com Maria Madalena na terra, sobe aos céus e depois volta para ficar mais 40 dias na terra. É isso que eu entendo. Deixa eu ver. Quanto tempo? Vamos lá. Jonas foi engolido por uma baleia? Você já viu essa história? Vamos ver então. Jonas realmente foi engolido por uma baleia? Conta isso para mim. Eu já cansei de ver na escolinha dominical que não tem como, não dá para uma baleia, uma pessoa ficar dentro da baleia e o suco gástrico. Ela não ia morrer ali pelo ácido estomacal e depois ele foi cuspido normalmente, ele passou 3 dias lá. Em 1800 e pouco, eu tenho esse recorte de jornal dizendo que um marinheiro foi encontrado em perfeito estado, morto, mas em perfeito estado, dentro de um atum que pesava mais de 500 quilos. Então a gente já tem a ideia de que, por exemplo, existe na história um jornal de que foi encontrado um marinheiro já sem vida, mas dentro de um atum, a ponto dele não estar em decomposição ainda. A segunda coisa é que hoje nós sabemos que existe uma baleia chamada baleia azul, aonde que ela tem mais de 30 metros.
aonde cabe dentro das suas artérias, suas veias, sabe? Das suas artérias, as artérias, dá para um homem ficar em pé e andar dentro das artérias dessa baleia azul. Então, assim, tratando de impossibilidades e possibilidades, a gente já abre aí uma exceção. Fato é que a Bíblia em momento nenhum diz que era uma baleia. Ela fala que era um grande peixe. Então pode ser uma baleia azul, pode ser um peixe que a gente não tem conhecimento ainda, como um tipo de dinossauro marinho, mas fato é que Jonas passa ali. O mais interessante para mim não é o ser engolido pela baleia, é o que está por trás dessa história. E agora presta bem atenção. A missão de Jonas era pregar para Nínive. E ele foge para Tarsis. Essa fuga para Tarsis era para uma cidade extremamente longínqua, a ponto de Jonas ter que gastar possivelmente todas as suas economias para fugir. E aí há o problema da baleia. Essa baleia, ou esse grande peixe e tudo mais, engole Jonas e vomita Jonas na praia mais próxima. Entenda uma coisa. Nínive não tinha praia. Jonas foi vomitado, foi colocado para fora na praia, possivelmente a quilômetros de Nínive. Sabe qual era o deus de Nínive? O deus, a Bíblia fala, o deus Dagon. Sabe qual é a imagem de Dagon? Metade homem, do umbigo para cima, da cintura para cima, da cintura para baixo, metade peixe. Como se fosse uma sereia, um tritão. E segundo a própria história do deus Dagon, a qual Nínive acreditava, o seu profeta viria justamente vindo de um peixe para a terra para trazer as novas do deus Dagon. Olha só. Jonas é vomitado numa praia a quilômetros de Nínive. Se tem praia, se tem pescador, que era a forma de comércio da época. Você vê um peixe chegando até a praia, colocando um homem para fora. O que todo aquele povo pesqueiro, toda aquela regiãozinha começa a dizer? Deus Dagon enviou o seu profeta. E notícia, você sabe que fofoca corre mais que tudo. Então começa a se espalhar a notícia que o profeta de Dagon, ou o próprio Deus encarnado Dagon, estava ali para transmitir uma mensagem. Quando Jonas chega a Nínive, a notícia já tinha se espalhado. Se Jonas fosse lá simplesmente contar uma boa nova, ninguém acreditaria. Mas agora seria o próprio Dagon, o próprio Deus encarnado, a profecia cumprida. Então toda a nação de Nínive parou para ouvir o que Jonas ia dizer. E o que Jonas disse? Dagon é errado. Eu trago a mensagem do verdadeiro Deus. E ele diz, se arrependam. Imagina, o próprio Deus Dagon, representado em Jonas, ali dizendo a nova verdade, a grande verdade, as boas novas. Claro que você pensa assim, então estava tudo escrito, né? Na realidade, essa coisa de Jonas fugir para Tarsis, o navio entrar em conflito, ele ser jogado e engolido por um peixe, já estava escrito. Pois é, o Deus que sabe de toda a história já sabia que o povo de Nínive não iria acreditar num profeta com boas novas. Ele só iria acreditar no mensageiro de Dagon. E aí tá, Jonas sai do peixe, ele é visto como mensageiro de Dagon, a contragosto, porque ele não queria falar com aquele povo, e o povo acredita. E diz a palavra de Deus que toda aquela nação entra num jejum sagrado, inclusive os animais, e eles se convertem massivamente, acreditando agora no Deus verdadeiro. Curiosidades sobre Jonas que a gente não sabia se não tivesse aí a oportunidade de pesquisar os deuses das nações e toda a sua mitologia. Boa, né? Vamos lá. Tem quanto tempo, Paulão? 29 minutos, quase 30. 30 minutinhos. Próxima pergunta. Moisés
abriu o Mar Vermelho porque eu já ouvi falar que naquele lugar do mar dava para caminhar com água pela canela. Então, essa é uma das grandes teorias que a gente vê por aqui, não é? De que Jonas, ele não... tô confundindo Jonas, hein? Que Moisés, ao levar o povo, o mar não teria se aberto para o povo passar. E sim, naquela região onde eles foram conduzidos, dava para atravessar com água pela canela. Então, essa passagem pelo Mar Vermelho não seria um milagre. Eu entendo isso. E realmente, se você for acompanhar todo o Mar Vermelho, existem lugares que são mais fundos e lugares que são mais rasos. Eu não duvidaria se eles fossem conduzidos e tivessem que atravessar com água pela canela. O fato é que a Bíblia me dá algumas informações de que não foi assim: Moisés tocou e o mar se abriu. Diz a palavra de Deus que Moisés toca com o cajado no mar, começa a soprar um vento, este vento vai soprando a ponto de dividir as águas, e esse vento dura toda uma noite, porque ele divide as águas e seca o chão, para o povo não ficar atolado com as suas carroças, com seus animais, com as crianças, com os idosos. Então a palavra de Deus diz que eles atravessaram a pé enxuto. Mas o que você leva a crer de que não era um lugar raso? Bom, se era um lugar raso, como que tanto Faraó quanto todos o seu exército que vieram atrás de Moisés e do povo judeu, do povo israelita ali, eles morreram afogados na água pelo joelho? Porque a pergunta é simples. Se eles atravessaram com água pelo joelho, não tem problema. Mas como que todo um exército do Egito, inclusive o faraó, morrem afogado com água pelo joelho? Você imagina, o cavalo tá lá assim: eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. É só ficar em pé. Não sei nadar. Fica em pé. A água não tá pelo joelho. Mas isso então para mim é história. Não, a própria história do Egito. Existe um manuscrito do Egito de Ippur que dá uma ideia sobre o rio Nilo se transformando em sangue. Só que já foi tido pelos próprios arqueólogos que esse manuscrito não está falando, porque ele não é da época dos eventos de Moisés no Egito. Mas você tem a própria linhagem dos faraós do Egito. Existe esse faraó que seria Ramsés II. A tumba dele, Ramsés já devia ter os seus 40 anos ou mais, porque ele era da idade de Moisés, né? Ele cresceu junto com Moisés, então esse faraó já tinha mais de 40 anos, 50, 60 anos. E a tumba de Ramsés foi achada de um jovem, ou seja, não tinham o corpo de Ramsés. Essa é mais um fato sobre o fato de que tanto Ramsés II quanto todo o seu exército foram engolidos pelo Mar Vermelho. E nós temos hoje também vários fósseis que foram encontrados no fundo do Mar Vermelho, de rodas de carroça, já cheias de corais, né? Coisas muito antigas. Então, quando você pensa no Mar Vermelho, eu acredito que cada uma das pragas teve um porquê. E muitas delas, como eu sempre digo, Deus usa os fenômenos da natureza. Agora, o incrível é acontecer, como já vi também gente dizer, que existe um fenômeno no Mar Vermelho de um vento que sopra, que realmente a cada tantos séculos divide as águas. Não tenho dúvida de acreditar nos fenômenos. O que para mim é o milagre é acontecer no exato momento que o povo precisava que acontecesse. O povo chega ali e naquele momento o fenômeno da natureza acontece. Isso para mim não é acaso. É mão de Deus. Então você tem. O povo poderia ter atravessado com água pela canela? Poderia. Mas não explicaria todo o exército de Faraó morrendo. Agora, o mar se abrindo, o povo passando, e depois quando o exército de Faraó, junto com o Faraó, passava pelo mar, as águas se fecharam, aí explica. Porque todos o seu exército, com os seus cavalos, morreram afogados nessa água
que não dava para ser pela canela, senão era só o povo ficar em pé, né, seus lindos? Vamos lá? Para a próxima e última de hoje. Aí você pensa, mas passou tão rápido. Eu sei, eu tô vendo aí, vocês estão curtindo, interagindo. E ó, se você está mandando seu superchat, não se preocupe. Eu estou printando a tela aqui, tá? E na próxima quarta-feira a gente responde o seu superchat, tá? Não se preocupa, não. Não esqueça de curtir e de depois deixar sua perguntinha, compartilhar esse vídeo, isso ajuda, né? Essa moral aí. Hoje as perguntas estão boas, né? Eu sei, vocês falaram. Mas vocês mandam, tá vendo? Eu leio as perguntas que vocês mandam. Vamos lá. Mais uma aqui sobre cor de pele. Onde está escrito que Jesus era um homem branco, dos olhos azuis, como retratado nas ilustrações, se ele nasceu na África? Então vamos lá. Aonde está escrito? Não está escrito. Não está escrito. Esses quadros que a gente vê na parede, de um homem com cabelos longos, loiros, olhos azuis, ou na crucificação, branquinho com um tanquinho sarado, sabe? Esse Jesus é um Jesus hollywoodiano. É um Jesus de filme. É um Jesus gatinho, que não tem nada a ver com Jesus real. Não é que Jesus seja africano. Jesus ele nasceu ali no Oriente Médio, claro, em Belém, foi criado em Nazaré. Com 2 anos, ele é levado pelos seus pais terrenos para o Egito para fugir de Herodes. E olha, ele passa despercebido no Egito, ou seja, ele tinha o mesmo tom de pele. E Egito é África. Depois eles voltam para Nazaré e Jesus é criado ali, nessa região, ali onde hoje nós sabemos, faixa de Gaza, Israel. Os árabes é o mesmo tom de pele. Irã, Iraque, Arábia, Turquia, é o mesmo tom de pele e mesmas características. Além disso, o fato de Jesus ser um moreno, de uma pele queimada, a Bíblia me dá outras 2 informações sobre Jesus. A primeira, com o profeta messiânico Isaías. Ele diz assim: e as pessoas olhavam para ele, e nele não havia formosura nenhuma. O que é isso? Jesus não era bonito. Jesus tinha um rosto normal para baixo, entendeu? Para dizer assim, padrões de beleza. Ninguém ia a Jesus porque ele era o bonitão, entendeu? As irmãzinhas não iam para o culto para ver o pastor sarado, o pastor gostosinho, entendeu? Para jogar charme. Jesus não atraía ninguém pela sua beleza. Ele atraía as pessoas pela verdade, pelo amor, pela acessibilidade à grande boa nova, ao grande evangelho que ele representava. Então, Jesus aí a gente tem a informação de que ele tinha a pele como dos árabes, ou seja, moreno, queimado de sol, envelhecida. Nós temos que ele não era bonito, ou seja, ele tinha uma aparência muito comum. E nos evangelhos você vai ver quando ele se apresentava e que as pessoas falavam, mas ele tem 30 anos, 31, 32. Nossa, ele aparenta ter mais. Ou seja, ele também tinha um aspecto envelhecido. Ele parecia ser mais velho do que realmente era. Então, essa informação de que Jesus era loiro, branco, dos olhos azuis, saradinho, entendeu? Que você bota ele lá na cruz, ele parece um ator hollywoodiano que treinou muito na academia, é mentirosa. Tem até uma canção que diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Então, o verdadeiro Cristo, ele tinha uma aparência normal e inclusive se parecia com o povo que ele nasceu. Moreno, queimado, beleza comum e mais velho do que realmente era. O Cristo branco loiro dos olhos azuis é o Cristo dos filmes. E ele não tem nada a ver com a realidade. Tá tudo bem? Então, olha, eu quero agradecer vocês por esse momento. Ó, você passou a sua quarta-feira de cinzas aqui comigo. Se está vendo depois, ainda dá tempo de pedir perdão pelos pecados, hein?
Porque afinal de contas, o que você andou aprontando nesse carnaval, hein? Eita, eita, eita. Mas olha, obrigado pela companhia. Obrigado por estar sempre aqui a cada novo podcast, se envolvendo, interagindo. Tem gente que está toda quarta-feira ao vivo aqui, mandando, interagindo, compartilhando. Eu fico muito grato a você, que sempre está aqui para apoiar, para dizer continua, para dizer estamos juntos e para a gente crescer e aprender junto, tá? Muito obrigado pela sua companhia. E também quero agradecer a companhia do nosso alegórico, carnavalesco, brilhoso, retumbante, quase estrogonófico, Paulo, que nos abrilhantou nessa noite. Muito obrigado, Raiders. Obrigado ao nosso pessoal aí, que espero que tenham se divertido e aproveitado. E bom fim de carnaval. O cinzas é depois do carnaval, Cinza né? é depois. Cinza é para o pessoal pedir perdão, entendeu? Pelo que aprontou no Então, carnaval. Bons perdões pra vocês. Bom perdão, entendeu? E até quarta-feira que vem. Quarta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.